Olá, galera! Tudo bem com vocês? Victor Vieira chegando com as notícias sobre o transporte rodoviário de passageiros. Janela da ANTT pode virar armadilha das 48 horas, alerta advogado especialista. Marcelo Braziel diz ao Diário do Transporte que decisões sobre pagamento da taxa e pedido de autorização podem definir quem conseguirá operar novos mercados em 2026. Se você quiser saber mais sobre a notícia, fique aqui comigo, que logo após a vinheta eu conto para vocês. Solta a vinheta! Empresas interessadas em ampliar sua atuação no transporte rodoviário interestadual por meio da chamada Janela Extraordinária de Mercados da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, precisam redobrar a atenção aos prazos e às estratégias regulatórias do processo. O alerta é do advogado Marcelo Braziel, especialista em regulação do setor, em entrevista ao Diário do Transporte. Segundo ele, dois momentos específicos da janela podem definir se as transportadoras conseguirão garantir novos mercados ou acabarão com recursos financeiros imobilizados e oportunidades perdidas. Existe um movimento silencioso nos bastidores da ANTT que pode definir quem terá frota rodando e quem terá capital parado nos próximos meses, afirmou Braziel ao Diário do Transporte. De acordo com o advogado, o processo exige atenção especial em duas etapas: o pagamento da taxa de inscrição, a GRU, e a decisão sobre quando solicitar o termo de autorização OTA para operar os mercados. Prazo único para pagamento pode pressionar caixa das empresas. Braziel explica que o comunicado SUPAS número 40 havia indicado inicialmente que as empresas teriam 5 dias úteis para pagar a guia de recolhimento da União Agro após o recebimento. Contudo, segundo ele, o ofício circular número 1132 de 2026 alterou o cenário ao estabelecer um prazo único para todas as empresas realizarem o pagamento 6 de abril de 2026. Na prática, diz o advogado, isso aumenta a flexibilidade financeira que muitas empresas esperavam. Para os bons gestores, isso significa que aquele fôlego de caixa apareceu. Todo mundo passa a ter o mesmo prazo fatal, independente de quando teve acesso à GRU, explicou. Ele também alerta para um risco comum no setor: a possibilidade de judicialização do processo. Se a janela for suspensa por liminar, algo relativamente comum no transporte interestadual, o dinheiro pago fica congelado no Tesouro Nacional e a restituição administrativa pode ser lenta, disse.
Esperar 48 horas pode custar novos mercados. Outro ponto crítico, segundo o Brasil, aparece após a compensação das guias, quando as empresas passam a escolher os mercados que desejam operar. A ANTT permite que empresas contempladas em mercados sem concorrência tenham 30 dias para solicitar o TAR. Caso não façam o pedido, nesse período a agência abre uma chamada janela de conveniência de 48 horas após o encerramento dos processos seletivos dos mercados disputados. Apesar de parecer uma alternativa segura, o advogado afirma que a estratégia pode ser arriscada. Parece confortável esperar para ver o mapa completo dos mercados, mas isso é uma aposta contra o tempo. Quem solicita o TAR logo no início já garante o ativo jurídico da autorização, afirmou. Segundo ele, eventuais decisões judiciais podem interromper o processo exatamente na fase final, se o sistema for suspenso judicialmente no fim do processo. Quem não garantiu o TAR dentro do prazo inicial pode acabar sem mercado, mesmo tendo pago a inscrição, alertou. Estratégia será decisiva para o mercado em 2026. Para o especialista, a chamada janela extraordinária exige planejamento estratégico das transportadoras. Brasil resume o cenário em duas recomendações principais: pagamento da GRU, prazo final unificado 6 de abril de 2026. Avaliar o melhor momento para evitar imobilização de capital, solicitação do TAR, priorizar mercados já garantidos e evitar depender da repescagem de 48 horas. O mercado se garante com autorização publicada, não com expectativa de direito, destacou o advogado. Na avaliação dele, acompanhar de perto os movimentos regulatórios da ANTT pode ser determinante para as empresas que buscam expandir suas operações. Trafegar pela ANTT exige mais do que preencher formulários, exige antecipação jurídica. O sucesso da operação depende da rapidez em interpretar esses sinais, afirmou. Galera, chegou essa notícia aqui pra gente e vou estar destacando aqui com vocês essa notícia, que na verdade foi uma breve conversa entre o Diário do Transporte e o advogado especialista em regulação do transporte rodoviário interestadual de passageiros, senhor Marcelo Brazião. Mas antes da gente destacar algumas falas do senhor Marcelo Brazião, ele ainda disse ao Diário do Transporte que decisões sobre pagamento da taxa e pedido de autorização podem definir quem conseguirá operar novos mercados em 2026. E ele ainda alerta, dizendo que a janela da ANTT pode virar armadilha das 48 horas. E agora eu vou estar destacando aqui com vocês algumas falas do senhor Marcelo Brazião, que diz o seguinte:
existe um movimento silencioso nos bastidores da ANTT que pode definir quem terá frota rodando e quem terá capital parado nos próximos meses. Isso afirmou Brasiel ao Diário do Transporte. E também destaca o seguinte: para os bons gestores, isso significa que aquele fôlego de caixa apareceu. Todo mundo passa a ter o mesmo prazo fatal, independente de quando teve acesso à GRU. Isso ele explicou, lembrando que a GRU é a Guia de Recolhimento da União. E ele ainda alerta, dizendo o seguinte: se a janela for suspensa por liminar, algo relativamente comum no transporte interestadual, o dinheiro pago fica congelado no Tesouro Nacional e a restituição administrativa pode ser lenta. E ele ainda diz o seguinte: parece confortável esperar para ver o mapa completo dos mercados, mas isso é uma aposta contra o tempo. Quem solicita OTA logo no início já garantiu o ativo jurídico da autorização. E também fala sobre eventuais decisões judiciais que podem interromper. E diz o seguinte: se o sistema for suspenso judicialmente no fim do processo, quem não garantiu OTA dentro do prazo inicial pode acabar sem mercado, mesmo tendo pago a inscrição. Isso ele alertou. E ainda falou o seguinte: mercado se garante com autorização publicada, não com expectativa de direito. E ele acaba concluindo, dizendo o seguinte: trafegar pela ANTT exige mais do que preencher formulários, exige antecipação jurídica. O sucesso da operação depende da rapidez em interpretar esses sinais, afirmou. E vou estar destacando aqui com vocês um exemplo de uma companhia que, no caso, ela antecipou e, claro, interpretou esses sinais perfeitamente, que é a Aviação Amarelinho, que entrou na justiça para ter isenção no valor da GRU, que é a Guia de Recolhimento da União, que era estimado em R$ 645.150, pois ela viu, no caso, ela interpretou esses sinais que foram, no caso, afirmados pelo advogado especialista, senhor Marcelo Brasiel, e acabou entrando na justiça e acabou vencendo esta batalha contra a ANTT. Essa é uma das empresas que está como exemplo, que no caso interpretou esses sinais da própria ANTT em relação a essa janela extraordinária. E com isso vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.